que vamos agora entrar também no YouTube, né? Bom dia a todos aí, uma boa tarde, né? Uma boa noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sejam todos aí bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor que tem o poder para esquadrinhar as nossas vidas e também para transformar as nossas vidas através da fé no Senhor Jesus, né? Para que nós possamos ser salvos. Eu convido a igreja, então, a abrir as suas Bíblias na Epístola de Tiago, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. Epístola de Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. Vou pedir a Deus aqui que nos conceda, então, sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja tão somente o Teu Espírito Santo a nos revelar, a nos ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já oramos, já louvamos e agora estamos aqui prontos para ouvir a palavra do Senhor. Começa assim. Tem aqui um título, né, um subtítulo para marcar, para referenciar a passagem, que é a fé sem obras é morta, né? Isso na Almeida, revista e atualizada. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus, né? Palavra forte, né? Espinhosa para nossas vidas. Turma do nada a ver agora já deve estar aí, né? Forçando a cabeça, né? Tremendo aí, mas não é de temor, muitas vezes é tremendo de raiva, porque não quer ouvir aquilo que nós temos que ouvir, precisamos ouvir, né? E a gente precisa ouvir aquilo que Deus quer e não aquilo que agrada ao nosso coração. E esse é o poder da palavra de Deus, né? Ela não vem para massacrar ninguém, ela não veio para destruir ninguém, ela vem para salvar. O Senhor Jesus, ele veio buscar
e veio salvar aquilo que se havia perdido. Então, na introdução, nós podemos ver aqui alguns elementos, né? Qual é a questão principal? Ele mostrando aí que não existe uma separação entre fé e obras. A primeira coisa que ele começa a falar aí é sobre essa relação, né? Então, nesses tempos atuais de promessas vazias, de discursos, né? De pessoas oferecendo o mundo para conquistar os corações incautos, para conquistar os corações que sempre estão buscando uma responsabilidade pelas suas próprias frustrações ou pelos seus próprios atos. Então, esses ouvidos, eles sentem comichões de ouvir aquilo que lhes agrada, né? Aquilo que traz conforto ao seu coração, para que eles não possam tomar as suas próprias responsabilidades. Então, nós temos aqui já começando essa palavra, mostrando que a fé é genuína, ela vai ser inseparável das obras. Que obras, né, irmãos? Atitudes, né? Aquilo que você manifesta de preocupação com a situação do outro, aquilo que você manifesta em vontade de se corrigir de acordo com a palavra de Deus. São essas as obras que estão sendo aqui apresentadas, né? Não é só obra de você, não, você é uma pessoa super caridosa e pronto, eu já estou cumprindo aí a vontade de Deus. Não, isso vem primeiro dentro de nós, uma mudança da nossa essência, no querer agradar a Deus, e para isso ter como bússola, ter como orientação a sua própria palavra, aquilo que está escrito na sua palavra. Lembra que Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele repeliu a Satanás usando a palavra de Deus. Ele dizia, está escrito. Ele nem precisava, mas ele mostrou isso para que nós aprendêssemos como devemos agir, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus e resistir às tentações e às provações que esse mundo nos apresenta. Então vamos aqui já na primeira parte, né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Nós vamos até o 17. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, uma fé que não se preocupa com a situação do seu irmão ou com outra pessoa, uma pessoa próxima que está ali passando por uma necessidade, e muitas vezes até demonstra por palavras, demonstra por expressões, mas aquilo que ela necessita naquele momento, talvez um alimento, talvez um recurso, talvez alguma coisa que melhore um pouco, né, amenize um pouco aquela situação que ela está vivendo, e que é uma questão material, uma questão física, e a pessoa simplesmente diz, olha, Deus vai abençoar, quando Deus queria e quer usar essa pessoa para abençoar aquela vida, para amenizar aquela situação, para suprir aquela situação naquele momento. Deus quer que ela seja como aqueles corvos que alimentavam Elias quando ele estava ali fugindo do rei Acabe. E essa pessoa, ela simplesmente vai lá, fala alguma coisa da palavra, mas não se sensibiliza com aquela situação que aquela necessitado, aquela pessoa naquele momento está vivendo. E ele faz essa pergunta, será que esse tipo de fé pode salvar? Será que uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que não tem compaixão, ela está demonstrando ter dentro dela o amor de Cristo, que o coração dela de fato se converteu para que ela sirva o Senhor Jesus em inteireza? É isso que o Tiago está aqui questionando, né? E aí existem muitos levantamentos de que Tiago e Paulo estavam se degladiando, porque Paulo fala na salvação
através da fé, da graça, né? E o Tiago vem falando da questão das obras. Mas Tiago e Paulo, eles se completam. Porque o Paulo, ele começa e ele dá uma ênfase muito grande no pontapé inicial. Sem ele é impossível haver salvação, que é quando você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. E até isso não vem de nós, isso vem de Deus, está em Efésios, é o poder de Deus que nos faz crer para a nossa salvação. Só que muitos se esquecem que quando esse poder de Deus entra em nossas vidas para que nós venhamos a crer no Senhor Jesus, ele também vem com o poder transformador do Espírito Santo para que o homem exterior não prevaleça mais sobre o homem interior que tem a novidade de vida, que tem a unção do Espírito Santo. É isso que nós precisamos compreender, que se alguém está em Cristo, são as palavras de Paulo, né? 2 Coríntios capítulo 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas se foram, e eis que tudo se fez novo. Isso é o Evangelho, nova criatura. Nós não podemos continuar mesmo com aquela mesma natureza briguenta, fraudulenta, hipócrita, né? Perversa, promíscua. Não pode. Tem que haver transformação. É impossível que alguém tenha um encontro com o Senhor Jesus e permaneça a mesma pessoa, não obtenha a natureza de Deus, não seja transformado. Então, cadê a fé? Cadê a evidência da fé? Então, estas obras que estão aqui sendo mencionadas pelo nosso irmão Tiago são as evidências da fé através de atitudes, através de como a pessoa interage com a realidade desta terra. Como você, nessa primeira parte aqui, como você interage diante daquele que está necessitado. Você é aquele que apenas faz uma pregação bonita, fala palavras bonitas, mas fica completamente indiferente àquela necessidade, ou você é aquela pessoa que se preocupa e dentro das suas possibilidades, tá, irmãos? Olha só, ninguém está falando aqui para ninguém fazer loucura. Dentro das suas possibilidades, você procura amenizar a situação daquela pessoa que está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, né, por uma necessidade na sua vida. É isso que o nosso irmão Tiago ele começa a falar aqui através dessa palavra. Vamos na parte 2, para vocês se situarem, do versículo 18 ao versículo 20. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então, aqui está dizendo uma coisa muito importante. Porque muitos falam, eu creio em Deus, né? Mas o importante é o que está no meu interior. Não tem importância nenhuma o meu exterior. O que eu faço fora, o que eu visto, o que eu falo, não tem nada a ver. O importante é que eu sou salvo pela graça. Quando o Senhor Jesus esteve aqui em carne entre nós, né? Nesse momento ele se encontra lá no céu, diante da glória de Deus, com um novo corpo, mas quando ele estava com a mesma natureza que a nossa aqui na terra, ele, quando chegava perto dos espíritos malignos, as pessoas que estavam ali possuídas, aqueles espíritos, eles tremiam, eles imploravam para ser mandado para algum lugar, para não mandar para outro lugar, eles reconheciam o senhorio do Senhor Jesus e obedeciam, porque sabem que só existe um Deus e que eles têm que se submeter a esse Deus. Por isso que Tiago fala, os demônios também creem e tremem, mas a pessoa está dentro da igreja e ela faz negócios ilícitos, ela passa a perna até no próprio irmão, ela engana, ela mente, ela comete prostituição, ela comete adultério,
ela vive uma vida como um incrédulo qualquer, ou um incrédulo até das piores espécies, de segunda até sábado. E quando chega no domingo, eu te louvarei, Senhor, por toda a minha vida. A pessoa nesse dia, ela vai lá e se transforma. Naquele dia ela se transforma num crente fiel. Naquele dia ela se transforma num devoto de Deus, naquela pessoa que está submissa a Deus. E com a cara, né, mais lisa do mundo, ela fica lá olhando para os irmãos, né, como se nada tivesse errado. Ela olha para Deus e diz: ó, o Senhor sabe da minha santidade, o Senhor sabe como eu tenho sido fiel, né? Essa pessoa não tem temor nenhum de Deus. Ela está na igreja. Talvez ela tenha uma carteirinha de membro. Talvez ela até ocupe um ministério, ela tem alguma função na igreja, mas ela não tem qualquer temor de Deus, ela não tem qualquer relacionamento para com Deus. Ela mente, ela engana as pessoas, ela usa as pessoas para o seu próprio benefício. Não tem temor de Deus e olha para a sua cara sem piscar os olhos, sem mudar as feições, permanece ali impávida, como se fosse um servo fiel de Deus. Então essa pessoa, ela é pior até que os próprios demônios, porque eles, diante da presença de Deus, eles tremem e temem, mas essa pessoa, ela nem se altera. Para ela, o que vale é o que ela acha que está certo. Ela faz o seu Deus à sua própria maneira. Mas, na verdade, o verdadeiro Deus é Ele que nos faz à maneira dele. Então, muitas pessoas aí usando o nome de Deus, frequentando igrejas, mas que não tem qualquer temor de Deus. Então, a pessoa que não tem... As obras aqui são evidências. As obras aqui é o temor de Deus. Eu não vou fazer isso porque a palavra de Deus diz que isto é errado. O meu Deus, ele revela para mim que isso é errado. Eu tenho a oportunidade de fazer. Se eu fazer, eu sei que vai dar certo. Ninguém vai descobrir, mas eu não vou fazer porque Deus não gosta que faça estas coisas, porque eu tenho o temor de Deus. Então é esta pessoa que realmente está aí fazendo as obras, está mostrando evidência. Então nós vemos uma característica da obra, que é aquela que você ajuda, que você se preocupa com o seu próximo, com o necessitado. Agora essa é outra característica da obra, é aquela que o homem interior convertido, ele prevalece sobre o homem exterior. É essa a característica que pessoas que não têm temor de Deus e pregam e distorcem a palavra para sustentar o pecado, a mentira, o engano. Então, está colocando bem essa situação, e olha que ele faz uma comparação: essas pessoas são piores que os demônios, porque eles têm o temor, eles tremem só em pensar, só estar diante de Deus. Nós vamos agora para a terceira parte, né? Terceira e penúltima, né? Mais uma parte aí, depois vamos para a nossa conclusão. Não foi, 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Não vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificaste que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Estamos falando de duas pessoas completamente diferentes, né? Abraão foi o pai da fé, né? Ele começou esse relacionamento com Deus aí, e a partir dele veio o povo de Israel, né? A partir dele, os filhos dele, especialmente do Isaac, né? Isaac, Jacó, e aí vem as 12 tribos e tal, né? Vem tudo ali da parte de Abraão. Só que Abraão, aquela fé dele, foi o que fez com que ele fosse salvo. Aquela fé dele foi o que fez ele ser abençoado. Já Deus falar para você assim, que maravilha, hein?
olhe as estrelas do céu, conte as estrelas do céu. Se puder contar, esse será o tamanho da sua descendência. A pessoa, a bênção que Deus estava prometendo ali para Abraão, né? Isso pela fé, ainda não tinha acontecido nada, né? O Isaac estava quietinho no canto dele. Só que em um determinado momento, Deus prova essa fé de Abraão. Provou como? Perguntou, Abraão, você tem fé? Aí Abraão tem, pronto. Ficou provado assim? Não. Por obra. Qual foi a obra? Abraão vai lá e pega Isaac, o teu único filho, e sacrifica para mim. Vai fazer o sacrifício. E Abraão foi. Até o derradeiro momento. Deixando bem claro aqui, né, irmãos? A gente tem que deixar claro que as pessoas gostam de pegar as palavras e distorcer, né? Que Deus não aceita sacrifício humano, tá? Não, o nosso Deus não. Nosso Deus verdadeiro não, tá? Mas ele fez isso para provar a fé de Abraão. Porque no momento derradeiro, quando Abraão pega aquele punhal para fazer ali o sacrifício do seu filho, Deus fala, basta. Agora eu sei que você crê em mim. Agora eu sei que você tem um temor. E ele mesmo providenciou o cordeiro, né, para que fosse feito o sacrifício com o cordeiro e não com o filho de Abraão. Você já pensou? Né? E aí a gente vê muitas pessoas que fracassam no casamento, tem um problema no casamento e sai da igreja. Vou deixar a igreja. Vou deixar esse Deus. Ele não conseguiu salvar o meu casamento. Ou tem um familiar doente na família. Vou abandonar a fé. Deus não curou aquele meu filho, aquela minha filha, aquele familiar querido. Ou tem um revés na sua vida profissional, na sua vida financeira. Ah, não, você via esse Deus, não faz nada por mim, olha o que aconteceu. Gente, Deus mandou o camarada sacrificar o seu próprio filho. Você já pensou o que é isso? E ele obedeceu. Ele foi caminhando com o filho dele lá, 3 dias de caminhada até o monte com o filho do lado, sabendo o que ia fazer com o filho. Levou até lá. E o filho pergunta para ele, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Aonde está o cordeiro? E aí ele já dá uma manifestação de fé, né? Deus proverá. Sabe? Então, mas as pessoas que não têm fé, que estão na igreja apenas por algum interesse, ou por medo, né? Por alguma razão que não é, que não, gente, conversão não é medo. Você está na igreja com medo, não é convertido. Quem é convertido tem amor, ama a Deus, serve a Deus porque ama a Deus e não porque tem medo. Quem está na igreja com medo, mais cedo ou mais tarde, vai dar uma escorregada. Quem está na igreja por interesse, né, porque quer ser a cabeça e não ser cauda, porque é rei dos reis, senhor dos senhores, Jesus é, você não, nós não somos, tá? Ele é. Mas cedo ou mais tarde você vai se examinar e vai sair, vai fazer coro daqueles que, né, Deus não faz nada por mim, Deus não me ajuda, o que eu vou fazer nessa igreja? O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Se esse Deus não faz nada por mim. Uma prostituta chamada Raabe ouviu falar dos feitos de Deus, o que ele fez no Egito, o que ele estava fazendo com aqueles povos todinhos, os cananeus todinho ali, as derrotas, o poder sobrenatural de Deus se manifestando. E ela, só de ouvir falar de Deus, ela creu a ponto de ajudar aqueles espias. E através desse ato de fé, a fé já estava, ela tinha ouvido, tá, irmãos? Presta atenção, Raabe creu porque ela ouviu, tá? Mas ela não só fica no ouvir, não somente em falar do poder daquele Deus, desse nosso Deus, mas ela tem uma atitude de fé no meio do seu povo, lá em Jericó. Ela vai e abriga aqueles 2 espias, protege eles e diz até como eles devem se fazer para se livrar, porque ela creu em Deus. Mas não somente ela creu nas palavras, mas ela creu a ponto de transformar aquela fé em atitudes, em obras. Então é isso que o Tiago está falando. É
quando a nossa fé ela passa a transformar as nossas atitudes. As obras aqui são atitudes, tanto atitudes da transformação do homem interior, como atitudes de se preocupar com o bem-estar do nosso próximo. Tem gente que só ora por ela mesma. Meu Deus me abençoa, meu Deus cuida de mim. Ou então, no máximo, as pessoas próximas, a família dos outros, né? Se lascam, não quer nem saber dos outros. Só quer saber dela mesma. Então, isso não está transformado. A pessoa, quando ela está transformada, ela se preocupa. Quando ela sabe que alguém está passando por alguma luta, nem problema, ela não espera nem pedir, ela ora por aquela pessoa, ela ora por aquela situação. É uma pessoa que está transformada no seu interior. É uma pessoa que tem Jesus formada no seu interior. Então, é isso que nosso irmão Tiago está falando aqui. Irmão, não está vendo aqui uma dualidade, não está vendo uma rivalidade entre fé e obras. Ele está dizendo, se completo, primeiro eu creio, e através dessa fé é uma transformação na minha vida, que se reflete através das obras, através das atitudes, da mudança do meu ser. Então, a pessoa, quando ela se converte, ela dá sinais. Jesus diz, pelo fruto você vai conhecer o tipo da árvore. A árvore boa, ela vai dar bons frutos, e a árvore má, ela dá maus frutos. Aquele que crê, faz a vontade de Deus. Aquele que não crê, faz a sua própria vontade. É simples assim. É só a gente fazer e analisar. O que eu estou fazendo? É a vontade de Deus? Ou estou satisfazendo os meus desejos, a revelia da palavra de Deus? O que eu estou fazendo na minha vida espiritual? Qual é o meu relacionamento para com esse Deus poderoso, para com esse Deus maravilhoso? Então, cada um de nós deve refletir muito sobre essa questão do relacionamento para com Deus. Vamos então para a última parte, né, dessa palavra. Tiago aqui, tirando aqui as esperanças daqueles que podem servir a Deus de qualquer maneira, né? Não podemos, tá? Não podemos. Então diz assim, versículo 26, essa parte é pequenininha, só um versículo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. E aí nós podemos ver uma analogia simples da nossa vida, né? Todos nós já tivemos a oportunidade de ir a enterros, né? E você vê aquele corpo lá estendido, e a pessoa vai lá e chora, e toca na pessoa, né? E fala com a pessoa. Claro que ela não vai responder, né? Ali, no momento de emoção e sentimento, a vontade, né? A dor da perda daquela pessoa faz com que a gente, né, naquele momento, até tente algum tipo de comunicação, mas cientes, né? Nós somos inteligentes, glória a Deus por isso, né? De que não vai haver nenhuma resposta, né? E se a pessoa responder, creio que vai ter gente correndo, né? Vai ficar correndo até quantos anos ali, se ela for responder para ela naquele momento, porque está morto, o corpo está morto. O corpo sem espírito está morto, não tem reação. Tá? Nós estamos aqui porque o nosso espírito está conosco. Se tirar esse espírito, nós estamos mortos. Tá? Não tem reação nenhuma. Assim ele mostra que é a questão da fé. Se a fé não tiver uma obra, ela é um cadáver. Ela está ali inerte, inoperante, não tem poder para nada. É simplesmente um corpo sem vida. Uma fé que não faz nada, que não acontece nada. Então é necessário que haja mudança, é necessário que haja transformação, mas isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. Então por isso que muitas pessoas, às vezes elas estão ali na igreja, para ela virou um clube social, é onde ela se encontra algum tipo de conforto emocional, né? Onde é que ela socializa, né? Não é ali que ela tem um encontro com Deus, não é ali que ela tem a comunhão com os irmãos, não é ali que ela se reveste da palavra de Deus, mas apenas supre as suas necessidades humanas e as suas necessidades sociológicas,
as suas necessidades filosóficas, uma filosofia de vida, mas não uma questão de alguém que se converteu, que creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e recebeu o Espírito Santo, o poder de Deus, para ter a sua vida transformada. É isso que acontece quando nós temos fé. A nossa vida, ela é transformada. O velho homem, ele vai sendo morto pela nova natureza, a natureza de Deus. E isso nós temos que fazer morrer. Nós não estamos de passageiro nessa embarcação. Nós temos responsabilidades de alinhar a nossa vida à palavra de Deus. E aí muitos cruzam o braço e dizem, não, mas é o Espírito que vai fazer, ele já está fazendo. Agora, você tem ouvido o que ele tem falado? Ou você tem ouvido as filosofias desse mundo? O que A, ou B, ou C, ou D fala aí na internet, fala na TV, né? Tentando manipular as pessoas para seguir o sistema desse mundo. Então, quem é o seu Deus? Você vai ouvir aquele que você crê. O seu Deus são os conceitos, a filosofia desse mundo, ou o seu Deus é aquele que fala na Bíblia, através da sua palavra? Quem é o seu Deus? A ele é que você vai ouvir. Então, o que é que nós vamos encontrar? Aquela pessoa que usa a palavra de Deus para justificar os seus pecados, para justificar a sua vontade de permanecer na desobediência e na rebeldia. E aquela outra pessoa que crer na palavra de Deus para ser transformada pelo poder do Espírito Santo e que ela vai refletir através das suas ações, através das suas atitudes, ela vai demonstrar que ela realmente é uma pessoa convertida. É só isso aí. A pessoa, quando ela não se converte, ela vai usar até a palavra de Deus para justificar as suas práticas erradas, para justificar a sua falta de fé genuína, para justificar o seu erro. Já a pessoa que se converte, ela fala, não, eu tenho que me amoldar à palavra de Deus, isso está errado na minha vida, e eu vou orar, e enquanto não acertar essa situação, eu não vou ficar satisfeito, porque eu sei que tem poder no Senhor Jesus para transformar a minha vida. Então ela é eternamente não, mas pelo menos enquanto a gente estiver aqui nessa terra, né? Eternamente, se Deus quiser não, né? Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos inconformados. Nós não vamos nos conformar com a nossa natureza, porque sempre vai haver um pensamento ruim, sempre vai haver um dia ruim, uma palavra ruim, uma atitude ruim, mas nós não vamos nos conformar com isso, nós não vamos achar que isso aí é o nosso normal, né? O pessoal fala muito novo normal, não. A Bíblia está aí, ela não muda, o Deus Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será para toda a eternidade. Então é isso que é importante. Crente que mente com a cara lavada, crente que dá volta no outro, crente que vive aí uma vida dupla no seu casamento e faz não tem que ter qualquer tremor, qualquer reação, e ela pode ser contestada por alguém perguntando, mas irmão, tem certeza? Estão dizendo que te viram? Não, isso foi engano, não foi eu não, né? Ela mente descaradamente, né? E quando ela é descoberta e encurralada, quando ela é colocada diante da parede, ela não tem como esconder mais a sua mentira, ela vai dizer o seguinte, o diabo está furioso, né? Não coloque a culpa da sua vontade, dos seus desejos, no diabo, não. É claro que ele não vai deixar de tentar, é claro que ele não vai dar uma sopradinha, mas quem decide é você. Quem toma a decisão é você. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você deve tomar a decisão correta, alinhada com a palavra do Senhor. Então você, hoje, precisa entender duas coisas, das principais. Que tipo de crente que eu sou? Aquele que quer manter o seu pecado e usar a igreja, usar a palavra para justificar isso? Ou aquele que quer vencer o seu pecado pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo do Senhor? Que Deus aí tenha falado ao seu coração. A gente tem que entender que não existe oposição entre fé e obras, as duas estão muito bem alinhadas, as coisas foram muito bem explicadas, tanto por Tiago como por Paulo e todos os outros apóstolos, né? João também tem coisas maravilhosas nesse sentido, fala bastante, e o próprio Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus nunca passou a mão no pecado, né? Pelo contrário, ele foi mais duro até
que o Antigo Testamento. Então, o crente tem que lutar contra o pecado mesmo. Não tem negócio de ficar negociando, não, justificando, botando panos quentes, né? Não, nós somos um povo santo, um povo eleito, somos diferenciados e temos que ser luz e sal nessa terra. As pessoas têm que ver Jesus através das nossas vidas. As palavras o vento leva, mas as nossas atitudes, elas pregam muito mais do que as nossas palavras. Que Deus abençoe a todos aí através dessa palavra. Eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele coloque aí aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, né? Aquilo que Deus estiver revelando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Então, o irmão Luiz está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer, né, porque eu pedi ao Senhor para trazer essa palavra, né, na semana passada. E eu considero essa palavra muito importante, porque as pessoas costumam ter dúvidas nisso, no sentido de que elas podem encostar Deus na parede através das suas obras. Não! Eu ajudo na campanha do agasalho, eu dou quentinha todo mês, eu dou isso, dou aquilo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A salvação é dom de Deus. E não nós ter, não, eu não acredito em Deus, mas eu vou estar com Ele porque eu fiz muita caridade. Não vai, não. Tem até um tipo aí de religião que diz que fora da caridade, né, não há salvação. Aí eu estou interpretando a caridade como uma questão de você ajudar, né? É muito comum, né, o pessoal dessa religião aí, nas madrugadas, distribuir sopa, agasalhos, né? Negativo. E o senhor já de cara, o senhor já matou a cobra aqui, quando o senhor falou assim, não existe separação entre fé e obras. Então, o cara não pode estar numa seita e, ao mesmo tempo, dizer que pelas obras dele, ele é filho de Deus. Então, já houve, ou você tem fé em Deus, ou e você foi alcançado pelo Espírito Santo que te deu a fé, que te convenceu que você é um pecador, que trouxe a fé que é dom de Deus, ou você nunca vai conseguir nada. O senhor de cara falou uma coisa muito importante, já é uma obra, né? Porque nós temos vários tipos, né? Nós temos a obra em nós mesmos, e mostra, né, a nossa fé, que eu vou falar mais adiante, e tem a obra através das nossas atitudes, em função da transformação gerada em nós pela palavra de Deus. Então, a principal obra, assim, vamos dizer, interior, é querer cumprir a palavra de Deus por amor a Cristo. É quando você entende de onde Ele te tirou. É quando você tem a percepção que Ele te tirou da morte eterna e que você vai estar com Cristo, que há uma salvação, que aquilo lá atrás, quando Deus colocou aquela espadinha lá no Éden para o homem não voltar depois que pecou, é quando você entende que Jesus passou por aquela espada para nós voltarmos a ter comunhão com Deus, com o próprio Cristo, que é a árvore da vida. E aí tem a lógica, a eternidade estava ali. Por isso que o homem, não vou desviar, por isso que Deus teve que enxotar o ser humano, o Adão, para fora, senão ele ia ser que nem aqueles caras, né, de Walking Dead, né, porque ele ia ser um pecador, com um corpo deteriorado e comendo o fruto da vida, ele não morreria, ele ia ficar deteriorado, caindo o dedo, caindo o nariz, caindo o braço, mas isso é outro assunto. E o senhor falou que uma das coisas, várias coisas, mas essa até sublinhei, o poder do homem, quando nós somos alcançados, quando nós somos convencidos, nós enxergamos que o nosso homem exterior é corrompido. E aí vem o poder, que é a nossa luta.
que é a santificação, que é o poder do homem interior sobre o homem exterior através do poder transformador da palavra de Deus. Essa frase o Senhor falou. E ela é uma obra. Quando o Senhor falou aqui, ó, mais adiante o Senhor falou de novo, ó, a obra é ter que fazer morrer o nosso homem exterior. Isso a obra em nós. Não é isso a obra em nós. Então, a evidência da fé através das atitudes. Por exemplo, eu falo sempre aquele cachaceiro, né, que os filhos sofriam, e aí ele parou de beber, foi para casa e foi ajudar outras pessoas que estavam ainda escravizadas pelo vício. Foi levar a palavra de Deus. Então ele começou a ter, ele quis levar a palavra de Deus. Isso é uma obra que ele estava cumprindo porque pela transformação que a palavra fez nele. Então agora assim, é uma obra já para o próximo, porque essa obra é óbvia. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. É esse amor, essa empatia que o Senhor também falou, pastor Aguilar, que é um fruto, que é uma obra, quando a gente faz com terceiros. E não fazemos isso para ter nada em troca. Fazemos isso porque amamos ao Deus que nos salvou. Então, isso é que o Senhor também falou isso, né? Uma fé que não leva a nada. Eu não sei se vocês lembram, acho que tinha um vereador ou um deputado, eu não me lembro, que era o Papai Noel. Vocês se lembram dele? Que ele tinha umas casas de fisioterapia, ajudava a gente a beça, morreu, acabou tudo. Albano Reis. O Albano Reis, não é? Morreu, acabou tudo. E é obra sem fé. Não é isso? E as obras dele, com certeza, não levaram ele ali. Não trouxeram a salvação. O senhor deu um exemplo também daquela pessoa que está na igreja que leva uma vida mundana de segunda a sábado. Aí domingo vai lá, cuida da limpeza, do estacionamento, não é? É líder do coral. Né? Essa obra que ele faz não é a verdadeira obra. Olha lá, ele presta um serviço lá, mas não é uma obra que vem da transformação. Não é uma obra que o nosso homem exterior nos incomoda e nós lutamos. Então, temor de Deus, ele gera obra. E uma coisa que o senhor falou muito interessante, quando o senhor estava falando de Abraão, isso é muito importante para os irmãos entenderem. E a gente percebe os atrasos das civilizações antigas, né? Até mesmo os próprios indígenas aqui do Brasil, né? Deus não aceita sacrifícios humanos. Aliás, Deus se sacrificar assim, você pode até se sacrificar movido pela legítima fé em Deus, é diferente. Mas sacrifícios humanos não, porque o homem é a coroa da criação e Deus não permite isso. E o Senhor falou assim, a fé transforma as atitudes. Ou seja, a obra está associada a uma atitude, que pode ser a atitude que vem voltada para nós mesmos, como a gente lutar para matar o homem, para reduzir cada vez mais a influência do homem exterior, como também atender a um irmão necessitado. Então, isso sim, é a fé, essas atitudes são oriundas da transformação da palavra em nós. Não é? Outra coisa que o senhor falou muito importante, que acontece muito, a igreja na clube. A gente não está lá para chegar a chorar, cantar, me aliviei, sair aliviado. Não é. Nós estamos na igreja, nós podemos chorar, louvar, mas nós temos que permitir o Espírito Santo atuar em nós. E só quem permite que o Espírito Santo atue
é quem foi realmente transformado pela palavra, é quem realmente Deus quis alcançar com o seu Espírito Santo. Então, igreja não é clube, igreja é lugar de louvor, de adoração, de compreensão da palavra e um lugar de operação do Espírito Santo nas nossas almas. Essa é a igreja. E o senhor falou que outra coisa que eu já falei, a obra é você estar convencido e estar lutando para fazer morrer o homem exterior, que é o caso daquele bêbado que passava pelo bar e teve a sua vida com o agir do Espírito Santo, mudou a sua atitude, porque amava Deus. E se ele amava e tinha temor, ele não queria envergonhar Deus. Ele não queria que falasse assim, lá aquele crente, completamente bêbado e a família lá passando fome. Não, ele foi transformado. Ele honrou a Deus com o que ele podia, com a transformação pessoal e cheio de amor de Deus, atuando com o outro. Pastor, se eu cometi algum engano, eu peço que o senhor, por favor, faça as devidas correções. Palavra boa, edificadora, palavra esclarecedora, palavra que amadurece o verdadeiro cristão, que rumina a palavra, ele tem dúvidas, porque a palavra de Deus, ela é infinita e ela vai operando em nós. Então, Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família e tudo que aprouve a ele que o senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém, obrigado. Não, tudo certinho. O irmão colocou muito bem aí seus comentários, né, sobre a palavra de Deus, e até deu uma enriquecida aí em algumas partes aí da transformação, que é muito importante, né? Essa transformação que só o Espírito Santo ele pode fazer nas nossas vidas. Então, nesse momento nós vamos aí nos despedir dos irmãos que estão no YouTube, né? As pessoas que estão passando conosco no YouTube. E eu desejo que Deus abençoe as suas vidas, conceda a todos aí uma semana repleta da sua presença, abençoe todos os seus caminhos, a tudo aquilo que vocês fizerem nesses dias aí, em nome do Senhor Jesus. E que também ministre a cura, ministre a saúde. Nós estamos aí orando pela vida de todos vocês. Fiquem bem, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.